Você gosta de comentário expositivo? Hoje trago para vocês um review completo do comentário de Atos dos Apóstolos, da editora Chamada da Meia-Noite. Vamos para a mesa explorar juntos os principais pontos que este comentário oferece. Vamos lá? Já estamos à mesa, meus irmãos, para olharmos em detalhes o comentário de Atos dos Apóstolos, uma publicação da Chamada da Meia-Noite. Ele foi escrito por Steven Jerr e editado por Malcoach e Ed Inson. Ed Inson, né? Acho que a pronúncia correta é Ed Inson. Olha aqui o tamanho deste comentário de Atos dos Apóstolos. Ele tem exatamente 607 páginas. 607. Eu gosto demais desses comentários da Chamada da Meia-Noite, principalmente se você for pentecostal, pré-tribulacionista, dispensacionalista. Os comentários da Chamada são todos de viés dispensacional. Olha aqui o sumário, prefácio dos editores, prefácio do autor, introdução, parte 1, o testemunho em Jerusalém. Começando em Jerusalém, o nascimento da igreja, importante, né? Tem gente que fala que a igreja nasceu em Adão. Não, né? A igreja nasceu em Atos, capítulo de número 2. O milagre no templo, aqueles apóstolos irreprimíveis, oposição interna e externa, o testemunho de Estevão, parte 2, o testemunho na Judéia e em Samaria, o testemunho de Filipe, o chamado de Saulo, Pedro abre uma porta nova, quem deixou entrar todos esses gentios? Capítulo 11, os apóstolos desacorrentados, parte 3, o testemunho até os confins da terra, a primeira viagem missionária, de uma seita judaica a uma igreja universal, a segunda viagem missionária, a terceira viagem missionária, Paulo em Jerusalém, Paulo em Cesareia. Continua do outro lado, aventuras apostólicas no caminho para Roma, até os confins da terra, apêndice 1, discurso em Atos, apêndice 2, os 5 circuitos de transição em Atos, apêndice 3, o que foi pregado sobre Jesus em Atos. Bibliografia, índice de textos bíblicos. Aqui tem os prefácios dos editores. Uma coisa que eu percebi neste comentário, meus irmãos, que algumas páginas a letra tá bem fraca. Em algumas páginas eles deixaram um pouco a desejar. A letra ficou fraca. Aqui está a introdução, ele faz todos os comentários da chamada começa com uma introdução, contexto de Atos. E só um detalhe, né, meus irmãos? Os comentários da chamada da meia-noite são todos pré-tribulacionistas, dispensacionalistas, mas por outro lado são calvinistas, cessacionistas. Então, só para você ter ciência que esses comentários eles têm um viés calvinista e têm um viés cessacionista, ok? Antes de partirmos para outras partes deste comentário, já deixa aí no comentário deste vídeo. Você conhecia estes comentários da chamada da meia-noite? Você tem alguns? O que você acha desses comentários? E não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber novos vídeos. Então, continuando aqui, meus irmãos, tem o contexto de Atos, autoria de Atos, o homem Lucas, que escreveu tanto o Evangelho de Lucas quanto Atos dos Apóstolos, data de composição, o propósito de Atos, propósito histórico, propósito teológico. Olha aqui que legal o quadro. Cronologia de Atos e a história imediatamente seguinte. Que ele vai fazer uma cronologia do livro de Atos. Tema e estrutura de Atos. Olha que maravilha. Os ministérios de Pedro e de Paulo em Atos. Aqui tem os ministérios de ambos. E aqui começa a parte 1, o testemunho em Jerusalém. Aí aqui ele começa a comentar, lembrando que é um comentário expositivo, não é um comentário exegético.
é um comentário expositivo. E aqui eu quero ler, obviamente, né, o Atos capítulo 2, que ele vai falar sobre a descida, né, do Espírito Santo, que a vinda, né, do Espírito Santo que veio sobre o povo. E aqui é o capítulo, a parte 2, né, que ele vai falar sobre o nascimento da igreja. E eu deixei um trechinho aqui para lermos juntos. O resultado do derramamento do Espírito foi que os apóstolos adquiriram a capacidade sobrenatural de se comunicar em outras línguas, a saber, línguas conhecidas e inteligíveis. Aqui ele não vai falar, né, que é glossolalia, apesar de no texto de Atos 2, em grego, fala tanto dialetos quanto glossolalia. Aqui ele vai falar que não, que foi só apenas línguas idiomáticas. O que Lucas quer dizer quando relata que os apóstolos falavam segundo o Espírito lhes concedia que falasse, não é que o próprio Espírito estivesse falando, mas que ele estava lhes dando a capacidade de falar. A partir deste ponto, os apóstolos receberam poder para serem as testemunhas que Cristo havia comissionado. Naquele Pentecostes, pode-se dizer que, de fato, houve algo novo debaixo do sol. Os presentes naquele festival testemunharam o nascimento da igreja, o começo de uma nova era. Daquela ocorrência em diante, todos os que criam em Jesus passariam a ser permanentemente habitados pelo Espírito, unidos para sempre com Cristo e uns com os outros. Enchimento e batismo. O ser cheio do Espírito não é sinônimo de batismo do Espírito, que eu concordo plenamente. Embora Lucas os tenha mesclado em Atos, no capítulo 2, no versículo 4, na realidade eles constituem dois ministérios distintos do Espírito Santo. Apesar de apenas os serem cheios do Espírito ser especificamente citado nesta passagem, o batismo do Espírito Santo também estava ocorrendo simultaneamente. Em Atos, no capítulo 2, no versículo 4, Lucas não usa o termo técnico específico, batismo do Espírito, para descrever estes eventos. Mas, em vez disso, utiliza uma descrição dos apóstolos sendo cheios do Espírito, o que enfatiza o aspecto controlador do ministério do Espírito. Deixa eu subir aqui mais um pouquinho. Subsequentemente, contudo, este evento seria reconhecido pelos apóstolos como o cumprimento do que Jesus prometera que ocorreria em breve, como foi dito por Jesus em Atos, no capítulo 1, no versículo 5, bem como a inauguração do ministério do Espírito de batismo, habitação e enchimento. O enchimento do Espírito refere-se a estar sob o controle do Espírito, resultando em um estilo de vida santo e espiritualmente maduro, bem como em um empoderamento para o ministério. Em Atos, o principal ministério para o qual o Espírito dá capacitação é o de evangelismo, do testemunho sobre o Messias. Trata-se de um evento repetível, experimentado por crentes tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, embora fosse muito mais raro no Antigo. Então aqui ele faz a distinção, né? Que não são algo simultâneos, né? Não são algo, na verdade, não é sinônimo. Estar cheio e ser batizado pelo Espírito Santo, né? Há o batismo do Espírito Santo, quando a pessoa recebe, crê em Cristo, ela é batizada, né? O Espírito Santo batiza esta pessoa no corpo, na igreja, e depois há um ser cheio do Espírito Santo, que nós pentecostais reconhecemos como o batismo no Espírito Santo. Então há o batismo do Espírito Santo, quando a pessoa recebe a Cristo, e o batismo no Espírito Santo, subsequentemente, quando a pessoa busca a Deus e ela é cheia do Espírito Santo. Então aqui vocês puderam perceber que ele vai sempre trazer a mensagem de Atos de uma forma expositiva. Eu deixei aqui mais um trechinho reservado para mostrar para os irmãos que ele também é calvinista. Deixa eu dar um zoom aqui para ler junto com vocês. Os gentios
presentes na Assembleia, isso daqui é Atos, no capítulo 13. Atos, capítulo 13. Os gentios presentes na Assembleia naquela manhã responderam à reorientação da missão dos apóstolos com grande entusiasmo. Em contraste com o escárnio e a zombaria expressado pelos judeus, os gentios creram alegremente no evangelho e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Este destinado aqui é um termo, não seria o melhor termo para traduzir, e sim dispostos. É difícil não ver a doutrina da eleição soberana de Deus neste versículo. Olha aqui o calvinismo dele gritando. O verbo tasso, traduzido por destinado, significa dispor ou designar, com frequência em um sentido militar. Lucas usou o termo aqui para revelar que Deus elege tanto judeus quanto gentios de acordo com o seu soberano propósito. Mas quando nós olhamos o contexto de Lucas, de Atos, no capítulo 13, o versículo 46 enfatiza explicitamente a responsabilidade humana na aceitação ou rejeição da vida eterna. A melhor interpretação para este texto, na verdade, a melhor tradução é que estavam dispostos e creram todos os que estavam dispostos para a vida eterna e não destinados, né? Não sendo arrastados, coagidos, né? Não. São pessoas que estavam dispostos, que estavam abertos para o evangelho, né? Diferentemente dos judeus que se opuseram grandemente à mensagem do evangelho. E por aqui ele vai continuando o comentário, meus irmãos. Tem alguns quadros aqui. Itinerário da segunda viagem missionária. Vamos passando, deixei mais um trechinho aqui. Que é em Atos capítulo 17, quando o apóstolo Paulo está em Atenas. Vamos fazer a leitura de mais um trecho deste comentário. Deixando para trás sua introdução, Paulo segue para elucidar o Deus desconhecido. Enquanto desenvolvia o seu argumento, Paulo desafiou algumas ideias gregas comuns com respeito à divindade. Ao contrário das crenças panteístas dos estoicos, Deus não era uma força impessoal presente em toda a matéria, mas o Senhor e o Criador do universo. Além disso, em contraste com a religião grega, há somente um único e verdadeiro Deus, não um panteão. Como Senhor do universo, este Deus não pode ser contido por templos construídos por mãos humanas, nem mesmo por um templo tão magnífico como o Partenon no topo de Acrópole, elevando-se majestosamente sobre a cidade e sempre visível por todos os atenienses. Este ponto ecoa as palavras de Salomão e do profeta Isaías. Na escritura hebraica, bem como de Estevão antes de ser apedrejado, notavelmente, isto também representa os pensamentos de Eurípides e o renomado dramaturgo grego clássico que perguntou que casa construída por artesãos poderia encerrar a forma divina dentro de paredes envolventes? O próximo ponto de Paulo desafiou os epicureus. Não apenas Deus é incapaz de ser contido, como também ele é autossuficiente, não precisando de ofertas para o seu bem-estar ou sua felicidade. Ao contrário, a humanidade é que precisa desesperadamente da provisão divina, pois a vida, o respirar e as demais coisas são dádivas de Deus. Olha que maravilha de comentário sobre a passagem de Paulo em Atos 17. E assim ele vai trabalhando, meus irmãos, por todo o seu comentário. É um comentário excelente. Eu gosto muito, apesar de ser calvinista e cessacionista. Na área escatológica, me atende perfeitamente por ser pré-tribulacionista, dispensacionalista. E aí, meus irmãos, o que você achou do review do comentário de Atos da editora Chamada da Meia-Noite? Você já leu este comentário? Você tem outros comentários da editora Chamada da Meia-Noite? Deixe suas opiniões e perguntas nos comentários abaixo para trocarmos esta ideia. E se você gostou deste vídeo, não deixa de dar o like, compartilhar e se inscrever no canal. E também ative o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Que Deus lhe abençoe e até o próximo vídeo.